Neste momento vamos dar início à meditação da palavra do Senhor. Em mais um momento que paramos para meditar e compartilhar com todos vocês, vamos continuar meditando na palavra de Deus. Deus trabalha, Isaías 64, versículo 4, para aquele que espera em Deus. E tem que esperar andando na direção da palavra de Deus. Tivemos na reflexão anterior, meditando no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11, onde ali deixamos algumas reflexões falando da corrupção dos dias de Noé. E queremos assim continuar, mas queremos ler agora uma passagem bíblica que está escrita em Romanos, capítulo 3, versículo de número 10. Vamos ler a palavra de Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Palavras que foi orientada pelo apóstolo Paulo, homem de fé, homem sábio, homem guiado dentro das Escrituras, que Deus usou para escrever 13 cartas, doutrinando aqueles irmãos, e por onde ele passava ia doutrinando, ia dando direção da parte de Deus para aqueles que estavam à sua volta, homem cheio das coisas espirituais. Pois bem, aonde Limo diz que não há um, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Se vemos texto, estamos no contexto, e aí se vemos texto, quando o apóstolo Paulo ele vem falando sobre a necessidade que o ser humano tem, e que todos estão debaixo do pecado, através do pecado que entrou através de Adão, todos passaram a ser pecador. E Paulo, quando ele vem falando sobre este assunto, sobre este tema, esta necessidade, ele vem dizendo, começando por Israel, os judeus, e chega no gentil dizendo, e nós somos melhor, eles de forma nenhuma. E eu quero nesta oportunidade direcionar-se através da direção da palavra, lhe dizer, que seja pobre, rico, moreno, branco, seja qualquer que seja da raça humana, todos têm uma necessidade, sem ficar ninguém de fora, de perdão, de graça, de sabedoria da parte de Deus. Está escrito nas palavras do Senhor Jesus, examinai as Escrituras, que são de mim, que elas testificam, e nela vós escudeis se preparar para a eternidade. Não é para encher os bolsos de real, de prata e de ouro, é para ser salvo, se é que você não quer ir para o inferno. Porque Paulo ele diz bem claro, não há um justo sequer. Percorrendo ele, não há um justo sequer. Foi como lá nos dias de Noé, aonde passamos meditando, e você ouviu muito claro da parte de Deus, que só tinha Noé como justo, e Deus diz que ele era justo mesmo, e era mesmo. Os outros estavam todo afastados, desviados, longe de Deus, caído na corrupção, desviado da vontade de Deus. Paulo aqui para os romanos, a igreja que estava em Roma, ele diz que continua exortando, admoestando e pregando a Cristo, dizendo que todos têm a necessidade de Jesus. Não me venha com o negócio de dizer, mas eu dou esmola,
eu ajudo na obra social, eu contribuo, mas não confessou Jesus, continua pobre. Não aceitou Jesus, não santificou Jesus no coração, eu quero lhe dizer, continua pobre, nécio, trouxa, nosso, e trouxa sem a direção da palavra. Quando Paulo ele fala esta linguagem, ele está se referindo à necessidade mesmo de Jesus. E não tem como uma pessoa que diga que tem Jesus andando sem direção. Não tem como, porque Jesus ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Quando fala da sabedoria, olha que lá no princípio ele diz assim, façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E diz que em Provérbio fala, quando se refere à sabedoria, ela diz, eu tive lá no princípio, no começo de toda a criação. Quando fala da sabedoria, fala de Deus. Fala de Deus. É claro que Deus é um ser, mas ele é sábio, então fala dele. Então quando o homem, quando uma mulher anda a passo largo, vive do jeito que quer, não tem Jesus. Se não tem sabedoria, não tem Jesus, não tem discernimento. Vive aí a passo largo, como viveram lá nos dias de Noé. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo e no texto e no contexto, que todos têm a necessidade. Deus proveu, Deus viu a necessidade, Deus estabeleceu perdão, amor, misericórdia, longanimidade, paciente, mas para se consertar, para se converter a Ele. Venha com esse negócio querer ser bonzinho para cá, não tem ninguém bom. Todos têm uma dívida. E Jesus pagou ela na cruz do Calvário, dando oportunidade a mim e a você se arrepender e ser perdoado por Deus e ser restaurado a comunhão para com Deus. Não venha com o negócio de dizer que é do filho de fulano, filho de cicrano. Não venha com essa não, porque a Bíblia reprova esse entendimento, esse raciocínio. Isto é coisa do ser humano. Todos caíram e todos ficaram presos no pecado pela natureza pecaminosa. É tanto que Jesus ele fala do novo nascimento. Quem não for batizado e quem não nascer da água e do Espírito não vai para o repouso eterno. Então Paulo diz, como está escrito, não há um justo sequer. Lá nos dias de Noé, tinha Noé, os outros estavam todos, como já meditamos dentro das Escrituras. Sodoma e Gomorra só tinha Ló, suas duas filhas e sua esposa. E na saída a esposa se perdeu porque virou para trás e tinha uma ordem de não olhar para trás. Tornou-se naquela estalta de sal e ficou no caminho e só escapou da destruição, do juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, Ló com suas duas filhas. Então, para ser sábio, tem que ter Jesus. E para escolher, tomar decisão, tem que ter sabedoria. É por isso que você vê muito tolo nos nossos dias. Bobos. Porque Jesus diz assim, Pai, eu te dou graça, Pai, porque tu ocultaste, escondeste estas coisas dos sábios e entendidos. Ele fala aqui de baixo, mas revelastes aos pequenininhos. Aos pequenininhos foram revelados, Pai, e eu te dou graça. Então, este povo, esta família, que as coisas espirituais são reveladas, são manifestas, e quem recebeu desta graça sabe, entende o que eu estou falando, ao que eu estou me referindo. Até a próxima. Se Jesus permitir, queremos estar aqui meditando e compartilhando com todos vocês.